árvore que produz frutos é que se vê apedrejada para deixar-nos cair. A árvore estéril ninguém dá importância. A calúnia, muitas vezes, é uma honra para quem a recebe. Não pare seu serviço por causa da calúnia. Se para se fazer o que estava fazendo, dá razão ao caluniador. Siga à frente, e todos acabarão calando-se, e no fim ainda baterão palmas ao seu trabalho. O homem é o que pensa. Se vocês insistirem em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais, e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Convido a todos a respirar profundamente, acalmar seus corações, voltar os nossos pensamentos para esta casa de oração, para as energias que aqui estão sendo manipuladas, para as palavras que aqui serão proferidas. Quem estiver com algum desafio interior, algum pensamento desafiador, se concentre na espiritualidade da luz, se concentre em Deus, em nosso Mestre Jesus, peça auxílio para entendimento, peça auxílio para que as dores sejam amenizadas, e assim, todos nós, de acordo com o nosso merecimento, com a nossa evolução espiritual, acabaremos aceitando os nossos desafios, as nossas dores, e permaneceremos buscando sempre a felicidade, o amor, o perdão, a luz interior. Com a graça de Deus, de Jesus e da Mãe Santíssima, que assim seja. Pedimos ao nosso irmão Luiz Augusto, para dar início aos doutrinários de hoje. Obrigado. Guarde Joaquim, né? Obrigado. Bom, boa tarde a todos os irmãos. Nós rogamos ao nosso Mestre Jesus que nos ampare e guarde na sua paz. Eu vou ler um trecho aqui de um livro não espírita, mas é de um livro muito interessante da área da psicologia, embora não seja desta área, mas ele chamou a atenção relativamente às questões que nós estamos vivendo hoje. Diz a autora do livro, que é psicóloga, disse assim: a modernidade foi responsável por uma série de mudanças na nossa forma de ver e sentir o mundo. A revolução tecnológica inundou o conforto das nossas vidas. Dispomos de uma imensa variedade de coisas que facilitam o nosso dia a dia. Porém, não encontramos tempo disponível para cultivarmos o nosso lado afetivo. O convívio reconfortante com a família, os amigos e o irmão romântico parecem ser coisas do passado. Algo lembrado como nostalgia, mas avaliado como utopia nos dias atuais. O desenvolvimento econômico nos tempos modernos fundamenta-se na crença cega de que não podemos parar, nunca. Há sempre o que aprender, conquistar, possuir, descobrir, experimentar. Nada nem ninguém é capaz de nos satisfazer plenamente, pois sempre há novas possibilidades para serem testadas na conquista da tal realização pessoal. Essa expressão, ou esse parágrafo que nós lemos no livro, nas chamadas mentes perigosas, ela nos traz uma realidade que nós estamos vivendo atualmente. E de algum tempo para cá, obviamente que os mais
idosos, né, desta casa tenham vivido situações românticas, né? Situações de família, situações que, de uma certa forma, e depois de uma certa idade, nós começamos a nos lembrar como sendo algo que foi bom, que alimentou a nossa alma durante um tempo. E vou passar aos irmãos algumas vivências, né, do meu passado. Há muito tempo atrás, obviamente, né, há pelo menos 62 anos atrás, né, existia uma eletrola. Era um rádio, né, e uma eletrola que tinha ali. Eletrola, para quem não sabe o que é isto, né, dos tempos modernos, é na realidade um toca-disco. Um aparelho bem grande, quase do tamanho desta tribuna, aonde tinha então o toca-disco e tinha o rádio. 2 em 1 antigamente. E aí eu me lembro muito bem que nós nos reuníamos naquela sala, né, de uma casa bastante antiga, que depois acabamos deixando ela para trás e nos morar num apartamento melhor. Reunia a família, o pai, a mãe, a minha avó, o meu irmão, que já era mais velho, bem mais velho do que eu naquela época, tinha os seus compromissos noturnos. E a minha irmã, que era muito próxima de idade comigo. Mas havia aquela reunião da família. E aí eu me lembro que a minha avó escutava no rádio uma novela chamada Laura. Nunca esqueci esse nome. E também, quando oportunamente, o pai colocava os seus discos de ópera. Isso não era muito bom, realmente. Mas a minha mãe costurava e estávamos todos ali em família. São lembranças extraordinárias quando nós podemos mantê-las na nossa mente e recordarmos esta questão que era a questão familiar. Obviamente que todos nós tínhamos nossos compromissos, eu tinha os deveres da escola, do colégio, do grupo escolar ainda, né? O pai e a mãe tinham compromisso na casa espírita e quando eles saíam então para a casa espírita, eu e a minha irmã ficávamos com a minha avó e eventualmente o meu irmão também, porque ele estudava à noite em alguns dias. Então, essas lembranças que eu trago aos irmãos, que talvez alguns tenham vivido, outros ainda não tenham vivido esta oportunidade, eles fazem, para mim, pessoalmente, uma comparação com os dias que nós vivemos hoje. Dias atravancados, dias cansativos, dias que nós podemos deitar à noite e, se tivermos um pouquinho de tempo antes de dormir, agradecer a Deus pelo dia e pela noite que vamos ter. Então, esse paralelo que nós estabelecemos aqui com os irmãos agora, isso tem a ver com um dos assuntos mais complicados do Evangelho. E particularmente, eu os trouxe desta forma exatamente para fazer uma comparação com esse texto que nós lemos do livro e também com o texto que vamos ler agora, que agora é do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, cujo título é A Moral Estranha. E aí Jesus, no meio da multidão, fala a seguinte expressão: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. E mais adiante, um outro subtítulo, que é deixar pai e mãe, tem uma outra citação de Jesus que diz assim, no Evangelho de Mateus:
todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, ou seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isto receberá o cêntuplo e terá a herança da vida eterna. Kardec teve a sutileza de colocar este e outros subtítulos aqui, que nós não vamos abordar devido ao tempo, né? Com o título Estranha Moral. Porque nós sabemos que o pensamento de Jesus não era, obviamente, esse. E nós temos que entender que toda a passagem que Jesus falou para a humanidade daquela época, para os discípulos, especificamente, alguns instantes, não eram, obviamente, palavras para o tempo em que eles viveram. Era para os tempos vindouros, para os tempos que hoje nós estamos vivendo. E também a conotação do pensamento de Jesus era uma conotação tranquila, uma conotação amorosa. Ele transmitia para todos aqueles que tinham a vontade de vê-lo e muitos até mesmo de tocá-lo, era porque ele transmitia esse carinho, esse amor, essa atenção. A gente vê algumas passagens dele, vamos citar aqui, quando ele foi visitado por Joana de Cusa. Joana de Cusa era uma mulher muito rica na corte romana daquela época. Era casado com um centurião chamado Cusa. E ela vivia, assim, uma vida extremamente cansativa. E um dia, ela sabendo que o mestre estaria na cidade de Jerusalém, ela procurou o mestre, na tentativa de ela segui-lo, porque essa era a vontade dela. E Jesus responde para ela que não, ela não poderia segui-lo naquele momento. Ela teria que cumprir os seus deveres como esposa, como mãe, como dona do lar daquela época, porque ela futuramente ela daria a vida pelo próprio mestre. Joana de Cusa, que a gente vê no livro A Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, é hoje Joana de Ângeles, que cresceu imensamente com tantas outras encarnações a partir desta. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer para a mulher cananeia, quando ele está no poço, de perto do poço de Cananéia, e chega uma mulher com um jarro para colher água naquele poço. E era uma mulher assim, angustiada com a vida também, né? Uma vida muito difícil. E Jesus diz para ela: eu posso lhe dar a água da qual você nunca mais terá sede. Quer dizer, totalmente diferente. Então, as situações em que nós podemos vivenciar nas passagens dos evangelistas a vida de Jesus é aquele amor incondicional para toda a humanidade. Tanto é que ele é o governador da terra e até hoje, né, ele espera por nós. Como é que um ser dessa natureza, ou como nós vamos conceber um ser dessa natureza dizendo que nós temos que odiar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, nossas terras, temos que deixar tudo para segui-lo? Será que não há uma contradição aí? Aparentemente há, não há dúvida que há uma contradição. Mas vamos analisar isto não naquela época, porque tivemos a oportunidade e exatamente escolhemos esse texto porque ele é um desafio para todos nós compreendermos. Então nós fomos para a internet, obviamente, e outras referências bibliográficas que temos em casa, mas na internet encontramos um
um link do NEP, que é Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho da Federação Espírita Brasileira, dirigido por Haroldo Dutra Dias. E ali ele dão a explicação, porque é um grupo, na realidade, de estudantes do Evangelho. Então, eles dão sobre a estranha moral uma visão. A visão exatamente daquela que não é esta radical, né? Aparente. Aí abrimos uma outra palestra também, de Uberlândia, feita numa casa espírita, que foi gravada por um companheiro nosso que se chama Simão Pedro. E a conotação dele é uma conotação bem diferente do que nós vimos no NEP da FEB. Então aí eu digo, vou ter que fazer uma média, tem que ir pelo caminho do meio, né? O caminho do meio. Né? É claro que nós temos que entender, primeira mão, a palavra odeia. Tanto é que Kardec vai expressar isto na sua descrição no Evangelho. Né? Não há como nós entendermos que Jesus tenha usado esta palavra, exatamente pelo fato de que o aramaico, na língua na qual Jesus falava, era uma língua muito pobre, era na realidade um dialeto. E os dialetos são pobres em palavras para definir as coisas. Nós temos no português um amplo dicionário de palavras. Para cada coisa existe uma palavra da nossa língua. Mas o aramaico não, uma língua muito antiga, língua morta, inclusive hoje, né? E muito pobre em adjetivos para que pudesse fazer com que Jesus expandisse mais as suas histórias, suas parábolas, e os evangelistas a escrevessem. E Kardec também coloca que um erro cometido lá na antiguidade, quando porventura os evangelistas tenham escrito as passagens de Jesus, este erro iria se perpetuar ao longo do tempo. Porque nós sabemos que as parábolas de Jesus, ou os evangelhos de Mateus, Lucas, Pedro, João, não foram escritos à época de Jesus. O primeiro evangelho escrito muito mais próximo de Jesus foi há 10 anos depois, que foi o de Mateus. E vejo que o de João, que é o evangelho mais romântico que a gente pode ler na realidade, ele foi escrito quase que 100 anos depois, porque João foi os discípulos e posteriormente apóstolo de Jesus, que viveu mais tempo na Terra. Ele foi o último a morrer, quase com 100 anos de idade. Imagina naquela época. 100 anos, hoje para nós 100 anos é jovem, né? 100 anos é pouco. Né? Nós estamos programados, dizem os cientistas, no nosso DNA, que podemos viver 120, 130 anos de idade. Então 120 quase, 100 anos é quase jovem. Mas colocando-nos naquela época, obviamente que a vida de João foi muito mais ampla, e foi no final da sua vida, na ilha de Patmos, que ele escreve o evangelho dele e posteriormente o Apocalipse. Então, essas mensagens todas, se um erro aconteceu na antiguidade, lá escrito em grego, obviamente que esse erro iria se perpetuar ao longo dos séculos. Mas vejam bem, ou vamos ver, né? Especificamente a passagem evangélica. Como nós temos hoje o racismo, como nós temos hoje o bullying, principalmente os jovens, crianças e jovens nas escolas, como nós temos hoje jovens nossos drogados, como nós temos hoje jovens meninas que engravidam. E o que a maioria dos pais fazem com essa situação?
abandonam seus filhos. Não somos nós aqui. Não podemos pensar em nós. Porque, de certo, se uma filha nossa engravidasse, nós teríamos o máximo carinho de envolvê-la para que ela suportasse a situação difícil de ser jovem e grávida. Não abandonaríamos essa menina em absoluto. Se tivéssemos um jovem, seja menino, seja um menino drogado, na nossa família, nós colocaríamos ele para fora de casa? Se ele fosse para a rua, se ele fosse viver os seus momentos de droga, é claro que seria por opção dele, porque eu sei que nenhum de nós teria capacidade de fazer isso. E mesmo que ele fosse, nós iríamos atrás dele. Mesmo que ele não quisesse a nossa presença, nós estaríamos presentes. Na pior das situações. Até que um dia podia ser que a droga o levasse para o plano espiritual. Mas enquanto isso, nós não iríamos abandonar o nosso filho. E isto é o que Jesus quer dizer na parábola. Isso é que ele diz. É a profundidade do que ele coloca para a vida que ele obviamente sabia que a humanidade iria passar. Não é para aquela época. E aí há uma passagem escrita por Amélia Rodrigues, em que fala, Pedro principalmente chega e diz para ele, há um comentário, na verdade, de Amélia Rodrigues sobre essa passagem, num dos livros dela, escrito pelo Divaldo, que Pedro vai dizer para ele, mas mestre, nós abandonamos a nossa casa para lhe seguir. Bartolomeu também diz para ele, eu abandonei a minha família toda, mestre, para lhe seguir. É claro que aquele momento deles terem deixado de todos os 12 apóstolos, discípulos, terem deixado as suas famílias, era porque era uma outra época, porque as famílias eram maiores, eram grandes, Pedro tinha irmãos que poderiam ficar sustentando a família, sustentando a sua mãe, sustentando a sua sogra, sustentando a sua esposa, lá com a pesca no lago de Genezaré. Então a presença de Pedro seria muito mais importante junto ao mestre, como o foi. Quando ele diz, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu erguerei a minha igreja. O pensamento de Jesus foi desenvolvido depois na casa do caminho, exatamente com a presença de Pedro, João e Tiago. João foi para Éfeso, é Pedro, agora eu esqueci quem foi dos apóstolos, Pedro e Tiago, e tem um outro. E os apóstolos, então, saíram de casa para seguir Jesus, porque eram espíritos preparados na espiritualidade para virem junto com Jesus e trabalharem toda esta grande mensagem que foi deixada por eles nesses escritos. Agora, nós vivemos numa outra época. Nós não somos, obviamente, discípulos e muito menos apóstolos de Jesus. Nós estamos lutando contra as nossas deficiências, contra os nossos erros, contra as nossas falhas humanas, com essa justificativa por serem humanas, para seguirmos Jesus. Mas sabemos que um dia nós conseguiremos suplantar ou suprimir essas dores dentro de nós para sermos apóstolos de Jesus. Porque o apóstolo de Jesus só foi um, Paulo. Os outros foram discípulos que se tornaram apóstolos. E o apóstolo é aquele que não questiona o que o mestre lhe diz.
O discípulo questiona, tanto é que os discípulos, não, os 12 discípulos, em várias circunstâncias, questionavam Jesus. E o negaram ainda no final da sua vida. E ele sabia que isso ia acontecer. Mas o apóstolo Paulo foi diferente. Porque quando ele vai perseguir Ananias, vai prender Ananias na cidade de Damasco, era um momento ideal para que o mestre, obviamente o plano espiritual sabia disso, intervisse na vida dele e modificasse a sua vida totalmente. Ele não questiona o mestre, por quê? Porque Paulo era um espírito preparadíssimo no plano espiritual para dar seguimento à área da Ásia dos ensinamentos de Jesus, e foi o que ele fez. Então nós estamos lutando ainda para sermos apóstolos. E para isso, em algumas circunstâncias da nossa vida, nós precisamos, não vou dizer abandonar, não gosto desse termo, mas nós temos que deixar de lado algumas coisas materiais e nos preocuparmos com a vida espiritual. Porque na preocupação com a vida espiritual, que significa os nossos pensamentos, os nossos atos e a nossa palavra, vai fazer com que nós nos tornemos futuros apóstolos de Jesus. É este o pensamento, na realidade. De abandonar pai, abandonar mãe, abandonar filhos. Não é o pai, a pessoa, não é a mãe, a pessoa. Não são os filhos, a pessoa. São as ideias velhas, nossas, companheiras de vidas, que nós ainda alimentamos e que nós precisamos deixar de lado. Esse é o pai, a mãe e os filhos. Esse pensamento está lá no NEP, em que tivemos a oportunidade de ver. Essas ideias arraigadas, então, por isso é que nós começamos exatamente por aquele outro texto, aonde nós temos o conforto da nossa vida, e aí nós começamos a balançar. Começamos a deixar-nos envolver com a situação da vida atual, da situação atual, do mundo inteiro. Parece que há 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, para cá, parece que o mundo, como a gente diz comumente, virou de cabeça para baixo. Parece que os bons espíritos nos abandonaram. Parece que Jesus deixou o barco à deriva. A gente sabe que não é assim, né? Nenhum deles, obviamente, o plano espiritual está sempre atento, e muito mais Jesus está sempre atento a estas situações. Mas nós vivemos exatamente uma situação em que é necessário e é preciso que nós mantenhamos o foco na nossa vida espiritual, no nosso comportamento para alcançarmos o nosso desejo espiritual, não o desejo material. Claro que nós temos que trabalhar para conquistar as nossas coisas materiais, até mesmo o próprio alimento, que nós sabemos que, segundo dizem, 33 milhões de pessoas passam fome só no Brasil hoje. É uma coisa horrorosa quando a gente vê as notícias na televisão. Então é claro que nós temos que dar valor ao alimento, precisamos trabalhar para adquirir aquele alimento, mas não precisamos nos dedicar intensivamente ao nosso trabalho para conquistar coisas e coisas e coisas. Porque isso nós não vamos levar. No caixão vai só o nosso corpo. E a alma não leva o televisor de 60 polegadas, né? O nosso telefone celular de última geração. Isso fica. Não precisamos, então, nos preocuparmos. Vamos deixando as coisas acontecer conforme elas têm que acontecer. Aos poucos. Se conquistamos
uma verba a mais e queremos um conforto melhor na nossa casa, temos o direito de ir buscar. Não há dúvida, é o nosso progresso espiritual que a matéria nos proporciona, é óbvio. Mas não vamos nos preocupar com isso. A expressão de Jesus, a cada dia o seu mal. Quer dizer, a cada dia nós temos que viver o dia a dia da nossa vida, sempre preocupados em agradecer. Não só o dia, mas a esposa, os filhos, o vizinho, os invisíveis. Eu conversei com um amigo meu certa vez, e ele me deu uma lição de moral extraordinária. Sabe o que foi que ele fez? Ele ia colocar o lixo no container, e ele viu que tinha um catador de recicláveis. Não é catador de lixo, né? Catador de recicláveis ali. Pois ele, antes de colocar o lixo ali dentro do container, ele pediu licença para aquele indivíduo que estava ali. Veja a grandeza dele, o que ele já conseguiu conquistar. E aí eu fiquei pensando, nunca me aconteceu isso, mas quando me acontecer, eu já vou me alertar. Dá licença, companheiro, deixa eu botar o lixo aqui. Porque ele é o nosso irmão, ele não é o nosso invisível, ele não é invisível que nós chamamos, né? Eles não são pessoas invisíveis, pessoas que não estão no nosso dia a dia. Aliás, eles são muito bem-vindos no nosso dia a dia, exatamente porque o trabalho de reciclagem é extraordinário. Mas eles são irmãos nossos que nós devemos respeitá-los exatamente no momento desse. A ideia velha, ou o egoísmo do passado, o orgulho do passado, né? A gente poderia dizer, esse cara aí, pega o lixo, joga. E, eventualmente, o indivíduo está catando os recicláveis lá, cai o lixo por cima dele. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que nós somos muito mais superiores a isto, né? A essas atitudes. Então, essa atitude que nós temos que modificar na nossa vida, lutar, obviamente, que é difícil, em algumas circunstâncias é difícil, né? Mas que nós temos que lutar na nossa vida é o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos. Por isso que nós temos que abandonar isto e seguirmos em frente. E ainda Jesus ainda vai dizer uma outra coisa: tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga. Não é ele que vai carregar a cruz de ninguém. Somos nós que temos que carregar a nossa cruz. Por que nós temos que carregar a nossa cruz? De onde que vem essa nossa cruz? A gente já sabe, né? De vidas passadas, dos erros cometidos há milênios atrás. E que hoje nós estamos com condição espiritual para resgatar. Por isso é que nós recebemos do nosso lar um indivíduo propenso a, né? Tem propensão a entrar nas drogas. Quem sabe não fomos nós, no passado, que o envolvemos com as drogas. E no passado não muito longínquo, porque a história vai nos contar que a Inglaterra invadiu a Índia, conquistou a Índia, através do ópio. É uma droga, né? Hoje nós temos outras coisas aí que todo mundo sabe, né? A maconha é uma ervinha facilzinha aí, né? Segundo dizem, mas tem outras coisas mais pesadas, né? Drogas pesadas. Quem sabe não fomos nós, os ingleses daquela época, que invadimos a Índia, levando para eles o ópio. E agora nós recebemos esse velho indiano na nossa família, mas ele não conseguiu ainda vencer a sua situação difícil de se envolver com a droga. Então ele vem para o nosso lar, tem aquela tendência, em algumas circunstâncias ele até vai para as drogas, e nós temos que
apoiá-lo não é bem a palavra, né? Mas temos que envolvê-lo com o nosso carinho para resgatarmos ele do passado, porque nós já conseguimos vencer. Então, meus irmãos, eu convido a vocês, todos nós, na realidade, né, a lermos esse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que ele vai ser bastante difícil para nós na sua linguagem, mas ele vai nos esclarecer muito quanto à nossa vida presente. Então rogamos mais uma vez a que o Mestre Jesus nos envolva sempre na sua paz. E muito obrigado, a atenção de todos.